Também vos saúdo com a graça e a paz de Jesus. Amados, mês da família. Elmo? Cadê o cartaz do mês da família? Hoje, como o Daniele falou, dia 15 de maio, dia da família. E o tema que escolhemos para o mês é Edificando Meu Lar em Cristo. Muitos cultos já houveram tratando sobre o assunto, mas é interessante observar que o Salmo 127, na outra vez que a gente esteve aqui, a gente falou um pouco nele, e diz respeito a um cântico dos degraus, o cântico de romagem. E o que seria isso, irmãos? O livro de Salmo é um livro composto por 150 salmos, mas há pedaços do livro de Salmos que eram separados para alguns momentos. O cântico de romagem, ou o cântico dos degraus, era um inário que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que era usado nas peregrinações para Jerusalém. Então, pós o exílio babilônico, e durante todo o tempo após isso, que os moradores de Jerusalém se reuniam para as festas principais, eles vinham cantando. Há também quem diga que esse cântico era usado nos degraus do templo. Tinham 15 degraus, e para esses degraus, cada degrau que era subido, era cantado ou louvado um dos salmos. O primeiro degrau, já embaixo, quando eles chegavam, era feita a leitura ou o cântico do Salmo 120. E assim por diante. O Salmo 127 seria o 8º degrau. Mas uma coisa interessante que eu vi, estudando sobre esses cânticos, a respeito disso. Alguns dos irmãos aqui devem ter degraus em casa. E os degraus, geralmente, são feitos de modo uniforme, todos iguais. Porque a gente acostuma, até no caso de uma falta de luz, de uma falta de energia, conseguir subir e descer sem risco, porque a gente conhece os degraus, sabe a distância de um para o outro, mas naquelas construções antigas, dada a condição de corte de pedra e de tantas coisas, era diferente. Então, cada degrau tinha uma altura e uma distância diferente da outra. E para que isso serve? Eu vi alguns comentários que diziam o seguinte: olha, quando a gente vem à casa do Senhor, a gente deve ter reverência a entrar no local de culto. Por quê, irmãos? Porque se os degraus fossem iguais, as pessoas, dado ao costume, subiriam de qualquer modo. Mas por serem degraus diferentes, cada degrau que a pessoa pisava, ela olhava a distância e a altura do segundo, do terceiro e assim por diante. E todas as vezes, irmãos, que adentramos a presença do Senhor, deste modo, inclinado para baixo, estamos automaticamente dizendo que o único elevado neste lugar deve ser Ele. Nós precisamos entender que a casa do Senhor, embora não seja o templo, é só um edifício construído com tijolo, e quando a gente sai daqui, tem paredes com um ambiente vazio. Em momentos de reunião, a presença do Senhor se faz nesse lugar. O próprio Jesus disse: olha, onde houver 2 ou 3 reunidos, no meio deles eu estou. Por que o irmão está dizendo isso? Porque observando alguns estudos eu vi que pouquíssimo do que é tratado, falado e oferecido a Deus durante o culto fica em nossa memória. Então, quando a gente conversa, quando a gente sai e entra durante o tempo de culto, a gente está negligenciando um tempo que foi separado e preparado para a gente oferecer a Deus. E sabendo disso, que pouco daquilo que a gente usa fazer nos cultos, os louvores, as orações e principalmente a ministração da palavra, fica retido em nossa mente, eu queria convidar você para, neste momento, fazer um compromisso seu com Deus. De aproveitar esse espaço para reverenciar aquele que é o único digno de louvor. Eu queria que você deixasse a sua mente cativa. Um pouco de tempo que a gente vai passar aqui estudando a palavra do Senhor, para que você pudesse aproveitar ao máximo tudo aquilo que o Senhor quer falar para você nesta noite. Vamos fazer a leitura no Salmo de capítulo 120, apenas o primeiro versículo, do mesmo modo que a gente fez da outra vez. Se você não encontrar, Salmo 120, verso 1. Aqui na tela de projeção, é oferecido a você uma versão única, que diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu.
Neste salmo, é interessante observar que, no princípio da escalada dos degraus, ou na saída daquela peregrinação, que duraria muito ou pouco, dependendo da distância que aquele povo saía, geralmente era entoado o primeiro cântico que tratava de angústia. Não diferente, a maior parte dos cristãos hoje, que veio ao Senhor, veio em um momento de angústia. Uma falta, um sentimento de perda, um sentimento de tristeza. Mas a angústia, quando te proporciona o impulso para que você venha ao Senhor, ela é uma alavanca que muda a tua vida. A angústia, quando paralisa e você fica nela, não serve. Mas se essa angústia provoca um movimento seu em busca do Senhor, ela é proveitosa. O resto do Salmo 120 vai falar de mentiras, de enganos, que o salmista mercado, ele diz assim, olha, o meu coração se enche de paz, mas eu vivo no meio de um povo que insiste pela guerra. Então a angústia daquele salmista dizia, olha, nos momentos mais difíceis, eu vou começar a buscar, a procurar, a me impulsionar em direção ao Senhor. Salmo 121, versículo 1. Consegue arrasar com 121? Eu vou ler na minha enquanto ele tenta lá na máquina, que a máquina às vezes engancha. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O primeiro degrau, ele foi marcado pela angústia. Mas o que o salmista diz quando sobe ao segundo degrau é que escada não é lugar de permanência, é lugar de mobilidade. Não vamos ficar no degrau da angústia. Vamos elevar os nossos olhos e buscar o auxílio daquele que pode nos socorrer. Se o teu momento hoje é o primeiro degrau, a palavra de Deus, lida nesta noite, nos convida a ir mais adiante, a elevar nossos olhos para o monte e perguntar, de onde nos virá o socorro? Esse Salmo 121 é muito interessante porque ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se a gente for observar a leitura do Salmo 121, é um salmo curto, ele traz para nós algumas coisas bem interessantes. Ele vai dizer o seguinte, no verso 3. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A questão do pé vacilar, do pé escorregar, o pastor muito fala aqui sobre isso, que é interessante. Naqueles locais de peregrinação, eram terrenos secos, áridos, e muitas vezes pedregosos. Pedras soltas são fáceis rolar, se movimentar, e o pé da pessoa escorregar. Mas não poucas vezes a gente escuta que Jesus Cristo é a rocha. A pregadora de sábado aqui, a Bastos, ela falou que edificando a casa sobre a rocha que é Cristo, situações podem até ocorrer, mas você estará seguro. O que o salmista está dizendo é não deixar que os teus pés vacilem. Uma vez que você eleva os seus olhos para o monte, clama ao Senhor que está acima dos montes para te socorrer, ele vai te deixar seguro e em segurança. Mas ele não para por aí. O verso 3 e 4, ele diz 3 vezes a mesma coisa. Olha, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Guarda significa alguém que está com você, ao teu lado. Mas não dormita. Para a gente isso parece até uma coisa estranha. Deus dormir. Mas a cultura daquela época era muito comum ouvir-se de Deus que dormia. Quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, Elias chega a dizer assim, olha, será que o teu Deus não está de férias? Será que ele não está dormindo? Será que ele não está alheio a essa situação? Chama mais alto, continua chamando, quem sabe assim ele acorda. Mas o que a Bíblia vai dizer é que Deus não dorme. Uma questão interessante, o pastor até falou nisso hoje de manhã no culto de oração. A linguagem que a Bíblia muitas vezes usa é uma linguagem que a gente pode entender e vai usar a linguagem antropomórfica, que significa o seguinte, olha, a mão de Deus, o braço de Deus, o pé de Deus, os olhos de Deus. Jesus disse que Deus é espírito, mas para que a gente possa entender e assimilar alguns textos, a Bíblia vai usar esse tipo de linguagem. Mas eu queria dizer uma coisa para você, a pálpebra, que é esse pedaço de pele que a gente tem em cima dos olhos, que pisca,
e fecha os nossos olhos, muitas vezes, quando estamos com sono. Deus não possui. O que quer dizer que Deus, em seus atributos, ele não dorme, nem cochila, nem dormita. Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos estão sobre toda a terra. Você pode sair, você pode ir ao médico, você pode trabalhar, você pode fazer as suas coisas, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Ele não dorme, ele não vacila, ele é o guarda que te guarda. Continua dizendo que... Salmo 121. Continua dizendo que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É outra questão bem interessante também de falar. O meu neto, ele está nessa onda dos Vingadores, agora que está na moda, e chegou em casa um dia desse com um escudo do Capitão América e uma espada. E apesar de criança, apesar de pequeno, ele já sabe pegar o escudo com o braço esquerdo. Ninguém disse para ele que era no esquerdo ou no direito, porque a questão de ser destro, canhoto ou ambidestro é de pessoa para pessoa. Mas ele pega o escudo com o braço esquerdo. E eu observando ele brincar, eu imaginava nesse texto, quando estudava, a seguinte situação: a sombra à tua direita. Para nós pode não ter sentido, mas a mãe de João e Tiago pediu a Jesus: olha, permita que um sente à tua esquerda e à tua direita. Essa questão de esquerda e direita tinha um simbolismo muito importante naquela época. Como se tratava em tempos de guerra... Chega aqui, Tião, por favor. Fica desse lado. Tião está à minha esquerda. Para ele, eu estou à direita dele. Se Tião pegava o braço esquerdo e colocava o escudo para se proteger, no braço direito ele empunhava a espada. O que acontece é que quando ele ataca com a espada, esse vão dele é vulnerável, esse vão dele é exposto a um contra-ataque. Quando diz que Jesus está à tua direita, um guerreiro fiel, ele fazia o seguinte: ele pegava o escudo dele, quando o valente atacava, e vinha um contra-ataque, ele fechava o escudo com escudo, dizendo que não corre risco. Mas é interessante observar que muitas vezes nós temos escolhido parceiros que falham. Que muitas vezes, quando a gente imagina que está com alguém e alguém não vai abrir da luta, a gente está sozinho. Às vezes a gente pensa que o nosso amigo não vai nos deixar, e muitas vezes temos ficado só. Mas o que o salmista diz é que quem está à tua direita não é um ser humano que falha, é o Senhor. Ele não dorme, ele não cochila, ele não falha, e ele te guarda 100%. Confia no Senhor e segue. Confia no Senhor. O Salmo 122, que é o salmo adiante, o versículo 1, já vai mudar o quadro e você vai observar uma coisa muito interessante. Se o primeiro salmo era um salmo de angústia, o segundo salmo era um salmo de direcionamento, ele buscava quem podia ajudá-lo. O terceiro salmo vai trazer para nós uma perspectiva diferente. Ela vai dizer o seguinte, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso até é música, isso até a gente canta. Mas observe uma coisa, ele não diz, olha, eu me alegrei quando eu me dispus a ir para a casa do Senhor. Ele ainda estava sendo convidado. Eu não sei se você veio aqui hoje porque você quis, ou se alguém te convidou. Mas eu queria que você entendesse que isso é motivo de alegria, porque você podia estar gastando seu tempo agora em qualquer lugar, mas aprove a Deus que o dia, as ocupações da tarde e o começo da noite não te impedissem de chegar a este lugar. Se você chegou aqui, é porque Deus tem um propósito contigo ainda nesta noite. E o que o salmista disse, olha, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Logo em seguida, no Salmo 122, o verso 2, ele continua dizendo o seguinte, olha, pararam nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Novamente o salmista aqui faz menção dos pés. A gente viu que é uma questão de peregrinação, a gente viu que é uma questão de degraus, de subida. Ele diz assim, olha, os meus pés pararam dentro dos muros de Jerusalém. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, ainda que eu tenha chegado aqui convidado, neste lugar, eu habito em segurança. E ele contempla que Jerusalém era o local para onde se dirigiam as tribos. Talvez no momento que você esteja vivendo, eu não sei da tua vida, você muitas vezes se ache só. Mas eu queria te convidar a olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver quantas pessoas estão ao teu lado.
Você está na companhia de pessoas que podem, com certeza, trazer para a sua vida uma diferença na qualidade dela. Nunca mais você estará só. Você hoje está no meio da família, da tribo que pertence ao Senhor. Uma tribo que passa pela angústia, que não desiste, que eleva os olhos para o Senhor que pode socorrer e que se alegra quando é convidada para a casa do Senhor. Você precisa se alegrar. Tem um hino que diz que você precisa agradecer. Salmo 123, a gente já vai para o 4º degrau. Salmo 123, verso 1, diz assim: A ti, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva estão fitos na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estarão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Novamente, 3 vezes ele repete a expressão, os olhos fitos no Senhor. Ele começa a dar o exemplo seguinte, olha, um servo olha para o seu senhor, a serva para a sua senhora. E ele começa dizendo, a ti elevo os meus olhos. Ele fala que ele, singularmente, exclusivamente, unicamente, olha para o Senhor. Mais adiante, na continuação do texto, a gente vai observar que nós elevamos os olhos ao Senhor. Nós. Ele trata essa questão coletiva, porque a bênção que chegará sobre ele se estenderá sobre os outros. Nós elevamos nossos olhos para o Senhor, até que ele se compadeça de nós. Eu não sei o período que você vive, como eu disse a você, mas não desiste. Talvez a tua resposta esteja muito em breve chegando. Continua, persevera, insiste, não esquece, é o Senhor que provê o teu sustento, é o Senhor que provê a tua resposta. Mantenha os olhos fitos nele. Salmo 124. Nós vamos agora para o 5º degrau. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga a Israel, ele continua dizendo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas tempestuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por preso aos dentes deles. Temos lido até o verso 6. E é interessante observar o seguinte, se não fosse o Senhor, o que o salmista está dizendo é o seguinte, olha, você chegou aqui, nós já estamos no meio do mês de maio. Estamos no ano de 2019. Só você sabe quantas lutas você já teve. Só você sabe quantas vitórias e derrotas você já obteve. Mas se não fosse o Senhor, ele vai dizer, que o diga a Israel. Para o nosso meio eu digo, que o diga nós mesmos. Quantas lutas, irmãos, quantas dificuldades, mas aprove a Deus que hoje, em 2019, no mês de maio, juntos, num só pensamento, num só louvor, estivéssemos juntos nesse lugar. Samuel, escrevendo o seu primeiro livro, ele diz o seguinte, olha, aqui eu cheguei, mas por que eu cheguei? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele põe uma pedra como altar, ele derrama o óleo sobre a pedra, ele erige aquela pedra como altar e diz assim, olha, essa pedra se chamará Ebenezer, porque até aqui a mão do Senhor nos sustentou. Você enfrentou dificuldades, você enfrentou situações, mas você chegou neste lugar. Mas amanhã, irmãos, as lutas continuam, as situações virão, as problemáticas que não foram resolvidas ainda aguardam por solução. Mas do mesmo jeito que ele te trouxe até aqui, olhando para ele, você se lembrará que ele é o Jeová Jireh, é o Deus que provê. E ele proverá o teu dia de amanhã.
mais um degrau. Nós estamos no 124, quinto degrau. Vamos para o 125, sexto degrau. Aqui já surge um cântico novo. E ele diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como diz a música, os montes estão em volta de Jerusalém. Mas uma coisa que eu queria dizer para você: o que é um monte? É um lugar confiável? Sim. Um monte é um lugar que pode ter confiança, seguro, sim ou não? O salmista diz: olha, aqueles que confiam no Senhor serão ou são como os montes de Sião. Ele dá uma referência a esses montes. Ele não diz que é qualquer monte, é um monte que está em Sião. Ele não abala, mas permanece para sempre. Qual o significado disso? Que um monte, irmãos, muitas vezes, por mais seguro que pareça, ele pode nos causar a impressão de segurança, mas pode ser uma impressão falsa. Por quê? Porque os evangelhos vão dizer: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, dirás ao monte: levanta-te, ergue-te e lança-te ao mar. Qual o significado disso? Que um monte, por maior que seja, se a tua fé, não do tamanho, mas como o grão de mostarda, for regada, for alimentada, for tratada de modo certo, você vai superar montes. Mas do contrário, quando estamos ao lado do Senhor e somos plantados como montes em Sião, que é o local do Senhor, nada pode nos abalar. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, um monte que muitas vezes na nossa vida pode ser um problema, ele não tem segurança em si mesmo, porque você pertence ao Senhor. E se você alimentar a tua fé a modo que esse monte seja arrancado e lançado no mar, você habitará em segurança. Mas, estando no Senhor, você será um monte, você estará seguro e nada poderá te abalar. Porque é o Senhor que te sustenta. Então não é simplesmente ser um monte, mas é ser um monte em Sião. Ser um monte ao lado do Senhor. Porque se, dentre situações, você está sozinho, você não é nada. Mas se você, deixamos de confiar em carros, em cavalos, na nossa própria força, mas fazemos menção no nome do Senhor, Ele é quem luta as tuas lutas. Ele é quem obtém as tuas vitórias. Ele é quem te traz para habitar em segurança. Salmo 126, quinto degrau. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Alguém lembra quando a gente começou a subida dos degraus? Qual foi o primeiro? Angústia. O começo foi difícil. Passamos por situações muitas vezes, mas não desistindo, indo adiante, confiando no Senhor, chegará um dia em que a nossa sorte será restaurada e ficaremos como quem sonha. Quantos sonhos você tem? Quantos sonhos o Senhor te deu? Quantos sonhos permeiam os teus pensamentos? Os sonhos, meus irmãos, do mundo são apenas sonhos. Mas para o Senhor, eles podem tornar-se realidade. E a tua boca se encherá de riso. O teu semblante de tristeza passará. Tu serás cheio de alegria, porque as nações dirão: grandes coisas tem feito o Senhor.
Continua. É o 6º degrau. A gente falou que eram 15. Falta muita coisa. Vamos para o 7º. Aliás, a gente já vai para o 8º degrau. Estávamos no 125. Os que confiam no Senhor, o 6º. 126 é o 7º. 127, o 8º degrau. 127 é o salmo que a gente escolheu para fazer o texto da família. O tema da família. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente já falou um pouco nisso, mas eu queria só lembrar aqueles que não vieram. Se você tenta, por tua inteligência, por tua força, por tua sabedoria, por tua grandiosidade em qualquer que seja a área, edificar o teu lar, edificar a tua casa, guardar a tua propriedade, você pode ser surpreendido. Mas se é Deus quem edifica o teu lar, se é Deus quem guarda a tua cidade, aí você pode fazer o que o Salmo diz. Você não vai comer o pão de lutas como amargo, porque ele vai te dar enquanto você dorme. Porque confiando na edificação que ele faz, confiando em tudo que ele traz à existência, a nossa vida espiritual, ela tem uma alavanca imensa de prosperidade, porque não é a minha sabedoria, mas é a mão do Senhor. Não é a minha força, mas é a benevolência do Senhor. Não são os meus atributos. É sempre o Senhor. Tua mãe, o teu pai, a tua esposa, o esposo, o teu filho, filha, não está ainda como deveria. Vai entregando ao Senhor. Vai confiando ao Senhor. Porque muitas vezes o que nós temos como ferramenta para a evangelização tem sido usado como arma. Eu conversava esses dias com alguém que dizia assim: olha, eu não suporto mais a Bíblia. Por quê? Porque sempre tem um crente apontando o dedo para mim, dizendo assim: olha, isso não pode, isso não deve, isso não faça. A palavra de Deus, ela é para nós um manual de regra e prática. A palavra de Deus, ela é para nós vida, porque o próprio Jesus é vida. Mas aqueles que não conhecem, que estão perdidos, que não reconhecem ainda, e por muitas vezes estão dentro dos nossos lares, precisam ser edificados em amor. O apóstolo Pedro, escrevendo para as esposas, ele diz assim: olha, evangeliza ele por atitudes, por ações, pela prática comum do lar. Vai mostrando a ele que você é nova criatura, que você foi modificado, que você hoje é um novo ser em Cristo. Mas eu pergunto, isso só serve para as mulheres? Isso serve para nós que somos pais, para nós que somos filhos, para nós que somos esposos, mulheres que são esposas. O Cristo que transformou a minha vida tem que ser visto pela transformação que Ele faz em mim. Ele tem que ser visto pelas atitudes que eu tenho para com meu próximo, com meu filho, com meu cônjuge, com meu parente. O Cristo que transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida do meu parente. Ele pode transformar o teu lar. Ele pode edificar o teu lar. Mas será que nós estamos fazendo o uso correto da arma que Ele nos deu? Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O teu igual, o teu semelhante, por mais que ele não reconheça Jesus, ele é carne e sangue. A nossa luta está contra aquelas hostes que estão nas regiões celestiais, que estão influenciando a vida dele ou dela. E é contra essas hostes que a nossa luta deve ser travada. Irmão, como é que eu vou lutar contra o que não vejo? Ora, intercede, dá testemunho, viva uma vida condizente com a palavra do Senhor. Porque as tuas atitudes, o teu testemunho vão evangelizar ele muito mais do que se você ficar soltando versículos ao vento.
O viver é permitir que Deus edifique o meu lar. Salmo 128, o nono degrau. Eu vou fazer diferente. A hora se foi, e eu vou ler apenas o Salmo 128. Mas eu queria te estimular. Não para na metade da escada. Não para na metade do caminho. O Senhor te trouxe aqui e te levará muito mais adiante. Confia no Senhor. Mas confia de todo o teu coração, porque Ele te surpreenderá. O Salmo 128 diz assim, olha, bem-aventurado quem teme ao Senhor e anda nos caminhos. Bem-aventurado, em outra versão, pode ter feliz, ou felizes, aqueles que temem ao Senhor. Temer não é ter medo. Temer é respeitar, é ter reverência, é saber que quando eu entro neste lugar, subindo os degraus, eu tenho que entrar assim, para que Ele te faça sair de cabeça erguida. Guarda o teu pé, né, Neco? Quando entrar na casa do Senhor. Quer dizer que você precisa saber que neste lugar, que aos nossos olhos é só umas paredes de tijolos, um teto e um piso, uma casa que quando a gente sair será uma casa vazia. Quando estamos reunidos, o Rei dos Reis está em nosso meio. Guarda o teu coração, guarda a tua convicção, porque as tuas petições, os teus clamores são respondidos por Ele. Pastor, por favor. São respondidos por Ele. Ele é o Senhor desta casa. Ele é o Senhor da tua vida. Agradeço a oportunidade, desde já. Continua a caminhada, não desiste. Queridos e amados irmãos, vou pedir que a luz seja acendida. Estava vendo os sócios, agora dá para me ver.